Muito bem, meus amigos, estamos no ar com mais um assunto principal e o programa de hoje vai falar sobre fotografias de estrelas, fotografias de astros, porque saiu uma lista das fotos selecionadas para o prêmio de 2018 de astrofotografia. Então, nesse programa, eu vou falar para você como que essas fotografias aqui foram feitas e o que você precisa para replicar mais ou menos, né, a mesma ideia, a mesma técnica. Tá? Antes de começar, quero convidar vocês que estão aqui me assistindo pelo YouTube a conhecer a plataforma da Fotos TV, fotostv.com.br, onde tem um monte de programas, tem cursos, e inclusive tem um programa meu, do Odisseia Fotográfica, onde eu falo durante uma hora inteira só sobre fotografia de estrelas da Via Láctea, fotografia noturna com as estrelas aparecendo, e super completo e prático. Eu estou lá no lugar fazendo esse vídeo. Então, para você que é assinante da Fotos TV, você tem essa aula então de uma hora completa lá dentro da nossa programação. E lá tem vários cursos, né? Se você ainda não é assinante, você pode entrar lá e dar uma olhadinha no que você, para saber se você se interessa. Tem 7 dias gratuitos, é só se cadastrar e entrar, certo? No meu Instagram, tá? Instagram e o meu nome. E eu tenho o meu blog também, romulolubacheski.tumblr.com, onde tem as minhas fotografias e tem artigos. Então, por exemplo, aqui tem um artigo sobre como fotografar estrelas, certo? Então, você tem esses conteúdos aí para te ajudar a entender isso que eu vou falar hoje, certo? E para poder ir pegar outras informações também, para completar o que você vai ter aqui. Tá? Astrofotografia é um negócio muito legal de fazer, tem umas coisas que são muito fáceis e tem umas coisas que são assim, muito complicadas, que você precisa de uns equipamentos muito específicos. E aí você fica babando nas fotos tipo desse concurso, que já tem, eu acho que é 10 anos que esse concurso existe. Ele é do observatório Royal Observatory de Greenwich, né? Aquele nome daquele paralelo, né? Que divide o mundo lá. Eu acho que ele tem 10 anos já, e nesse ano ele teve 4.200 fotos inscritas de 91 países diferentes. Então, assim, é um dos maiores, se não o maior concurso de astrofotografia que existe hoje em dia. E as fotos que tem ali, elas são de babá, né? Você olha para as fotos e fica pensando assim, eu quero isso para minha vida, eu quero viver de fazer esse tipo de foto, porque é muito legal, né? Agora, assim, você pensa assim, tá, mas isso aqui, como né? Não tem nem assim, nenhuma indicaçãozinha de como que eles fazem a fotografia, na maioria das vezes, né? Algumas fotos, eles descrevem um pouquinho a técnica que foi usada, mas na maioria não. Só está ali a foto incrível e você fica assim, mas como que eu consigo fazer um negócio assim? Esse é o assunto principal de hoje. Tá? Então, assim, eu estou aqui dentro do petapixel.com, onde tem algumas das finalistas. Na verdade, se você for olhar os blogs de notícia e coisas assim de fotografia, você vai ver que cada um está com uma lista diferente. Algumas fotografias têm coincidência, mas muitas fotografias não. Isso porque aquele observatório ele disponibilizou uma lista, tá, das ganhadoras, das principais concorrentes, mas essa lista não é fixa, porque o resultado vai sair em outubro, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Outubro, dia 23 de outubro é anunciado os ganhadores, certo? Então, dependendo do lugar onde você vai olhar, vai ter um tipo de fotografia ou outro dentre as finalistas. Aqui é uma lista de algumas, né, fotografias, e aqui no Petapixel tem uma lista que tem algumas dessas, outras não. Por que isso? Principalmente no caso do Petapixel. Porque assim, o Petapixel é um site de fotografia, sabe? Então, ele está mais mostrando fotografias astronômicas que você consegue a partir de uma câmera fotográfica, assim, sem precisar de telescópio, entendeu?
E daí lá no próprio site do observatório, não, é um geralzão, entende? Ele não liga se você é fotógrafo ou astrônomo, ele te dá as principais lá. No Petapixel são mais as fotos de fotógrafos, mais fotógrafos do que astrônomos. Será que deu para entender essa diferença? Porque uma coisa é você pegar a tua câmera e tirar uma foto da estrela, outra coisa é você ter um telescópio imenso, gigante, e por acaso tem uma câmera engatada nele e daí você tira a foto, entende? Mais ou menos isso, tá? Então vou começar pelas do Petapixel. O que eu falar aqui que tiver lá também no outro site, bom, daí eu não repito a mesma explicação, certo? E depois volto lá e falo sobre aquelas lá, tá? Então vamos começar aqui, ó, com essa fotografia incrível. Olha só que fantástica essa fotografia aqui, como ela demonstra a escala universal, como ela como a gente é pequeno em relação a ela. Essa daqui é a Estação Espacial Internacional, tá? Tem pessoas aqui dentro, há milhares de quilômetros por hora dando voltas em torno do planeta. E aí o sujeito aqui conseguiu fazer uma fotografia onde o Sol está atrás. Isso daqui são manchas solares, são aquelas erupções da coroa do Sol que marcam, né, a superfície dele. Essas manchas aqui você consegue ver elas com uma câmera normal, você só precisa escurecer muito, muito a imagem. Uma vez eu fiz fotografias das manchas solares com uma câmera ultrazoom. Uma câmera ultrazoom de 2 megapixels, foi a minha primeira câmera digital, uma Olympus C730, talvez. Mas o que eu fiz? Eu toquei um filtro ND na frente dela, coloquei mais um filtro infravermelho, um negócio assim que não passava quase nada de luz. E mesmo assim eu tive que fotografar com a velocidade máxima da câmera, acho que era 1:4000, que ela alcançava de velocidade máxima, e o F mais fechado possível. E aí você vê o disco solar e vê umas bolinhas pretas. Tá? Essas bolinhas pretas são justamente as erupções, que é o que você está vendo nessa fotografia. Agora, você conseguir pegar o alinhamento ali do trânsito da estação espacial bem no meio aqui de 2 manchas solares, isso é fantástico, tá? Incrível. Então, dá para fazer com uma câmera ultrazoom? Dá. Se você tem uma câmera ultrazoom, dá para fazer. Se você tem uma DSLR, uma mirrorless com uma lente tele, quão tele? 600 milímetros de equivalência? Então, se você tem uma 400, numa câmera APS-C vai virar uma 600, certo? Se você tem uma 300, numa micro 4/3 vai virar 600. Umas 600 milímetros, mais ou menos, já quebra o galho para fazer isso. Você já consegue individualizar os painéis solares da Estação Espacial Internacional. Né? É claro que quanto mais tele, melhor, né, para isso. Mas já quebra um galho, você já consegue ver os detalhes dela assim. Como eu disse, você só precisa escurecer muito. Não vá me apontar a câmera para o sol e fazer uma fotografia com a lente destampada. Tá? É a mesma coisa lá do eclipse. Quando tem um eclipse solar, você não vai lá e olha para o sol assim. Você vai queimar teu olho, entendeu? Então, se você fizer isso com a tua câmera, você vai queimar o sensor da tua câmera, certo? Você precisa botar um monte de filtro ND ali na frente, coisa assim. Serve botar uma chapa de raio-x que nem fazem no eclipse? Olha, eu normalmente sou adepto das gambiarras, mas eu não sei se eu vou te recomendar um negócio desse, não. Ó, uma ideia melhor. Compra um vidrinho de máscara de solda, vende isso em casa de ferragem, né? Sabe aquelas máscaras de solda? Aquilo lá normalmente quebra ou vai ficando com marquinha e o sujeito lá, o metalúrgico, ele troca esse vidrinho, né? De vez em quando. Então, tem esse vidrinho para você comprar. Vai numa casa de ferragem e pergunta, que provavelmente tem, ou numa loja de material de segurança do trabalho, sei lá, alguma coisa assim. E segura isso na frente da tua lente, certo? Aí você vai escurecer bastante, porque o sol é realmente muito claro, muito forte. Então, não tem como fazer isso só com a câmera. Uma câmera com pouco de tele já resolve, mas só ela não dá, certo? Dá para fazer com o trânsito na frente da Lua, né? Isso dá. Então, se você pegar o alinhamento da estação espacial na frente da Lua, aí beleza, porque a Lua não é tão clara assim. Muito bem.
Essa outra fotografia aqui, ó, é uma tempestade aqui embaixo. Ele pegou alguns relâmpagos, raios, e fotografou ao mesmo tempo aqui a Via Láctea aqui atrás. O que você precisa para fazer essa fotografia? Bom, você precisa de uma tempestade, né? Ponto número 1, precisa de uma tempestade. Mas o caso é o seguinte, não dá para fazer essa fotografia com uma imagem só, tá? Porque uma tempestade, os raios, os relâmpagos, eles são muito claros e as estrelas são muito escuras, certo? Se você fizer uma fotografia única com esses dois elementos, ou você não vai ter estrelas ou você não vai ter os raios, entende? Então isso daqui provavelmente é uma composição, certo? Uma composição de que tipo? Quase que como se fosse um HDR, sabe? Porque não tem como você ter uma fotografia com uma latitude de exposição tão grande assim. Então, você tem que ter uma exposição que pegou as estrelas e uma exposição que pegou o raio, certo? É isso que você precisa. Mas numa fotografia só, eu acho que isso daqui não vai acontecer, não. Tá? Não tem como acontecer. Essa outra fotografia aqui, ó, é uma Star Trail. Isso daqui é uma fotografia muito legal de se fazer. Olha só como aqui ele deixou muito tempo girando as estrelas. Eu já fiz fotografias assim, mas eu não deixei tanto tempo as estrelas girando. Ó, por exemplo, essa daqui. Ó. Tá? Essa daqui não está girando tanto tempo. Deixa eu ver aqui no meu Instagram. Ó. Aqui tem outra. Ó. Tá? Não chega a dar aquela voltinha toda ali. Ó. Essa fotografia aqui, especificamente, eu fiz ela com uns 7 minutos, mais ou menos. Acho que uns 7 minutos de tempo de exposição. Quanto tempo de exposição você precisaria para fazer essa fotografia aqui? Olha, está dando aqui quase meia volta. Certo? Uma volta completa é um giro completo da Terra, 24 horas. Meia volta seria 12 horas. Aqui dá 1/3 de volta, então talvez umas 8 horas de tempo de exposição. Deixa eu ver se tem indicação aqui. Não, não tem indicação. Umas 8 horas de tempo de exposição. Tá? Agora, assim, ó, dá para fazer isso com a câmera? Você pega a câmera, liga e bota ela no tripé e deixa ela 8 horas fazendo uma exposição? Não, não dá. Acaba a bateria da câmera, entendeu? Ou ela esquenta o sensor, não vai funcionar desse jeito. O que você precisa fazer? Várias fotografias numa sequência, fotografias, por exemplo, de 1 minuto, 30 segundos de tempo de exposição, e você deixa a câmera fazendo. Ela terminou uma fotografia, ela já começa outra, e assim sucessivamente. E depois você faz uma composição dessas fotografias lá no teu software de edição, entendeu? Super simples de fazer, na verdade, né? Qualquer software ali um pouco mais avançado faz esse tipo de coisa. E aí você evita que tua câmera esquente, porque quando o sensor está ligado, fotografando, ele esquenta muito, certo? E se ele esquenta, a câmera para de funcionar, primeira coisa, e antes mesmo dela parar de funcionar, começa a aparecer muito ruído nessa imagem. Tá? Por isso que existe lá na tua câmera um negócio chamado ruído, redução de ruído de longa exposição. Tá? Você tem uma câmera avançada, tem 2 tipos de redução de ruído. Esse que eu acabei de citar e a redução de ruído de ISO alto, de sensibilidade alta. Certo? A redução de ruído de longa exposição funciona assim. A câmera sabe que vai dar uns hot pixels, que são aqueles pontinhos, né? Um pixel ali que, né, deu uma interferência nele eletrônica, uma interferência elétrica nele, e ele emite muito mais sinal do que deveria dar. Então ele fica um pontinho branco, ou vermelho na foto, que seja, certo? O fato é que esses pixels, eles são pixels que normalmente já estão com algum probleminha. E aí a câmera faz um mapeamento disso, porque normalmente é sempre no mesmo lugar que acontece. Aí ela faz uma fotografia com a exposição completa, pegando a luz do ambiente mais esses pixels, esses hot pixels. Depois faz uma fotografia sem pegar a luz ambiente, como se estivesse com a tampa na frente da lente, pegando só os hot pixels. E depois ela exclui uma da outra. Então ela vai fazer fotografias, por exemplo, você botou ali para fazer 7 minutos, que nem a minha outra fotografia que eu tinha mostrado. 7 minutos fazendo. Né? Aí, você, com esse redutor de ruído, você faria outra fotografia de 7 minutos.
entendeu? Para daí ela tirar o ruído, para tirar o hot pixel. Só que se você deixar essa função ligada na tua imagem, ao invés de você ter essa linha contínua aqui, ó, ela vai ficar uma linha tracejada, porque você vai ter 7 minutos de luz das estrelas, 7 minutos sem luz. 7 minutos com luz, 7 minutos sem luz. Sacou? Não vai rolar. Então, para fazer Star Trail, onde você vai fazer composições depois e vai juntar e empilhar várias fotografias para fazer um círculo quase completo, você precisa desligar essa função da tua câmera, certo? Aí depende do modelo. Eu não sei te dizer exatamente onde vai estar, porque eu não sei o modelo da tua câmera. Mas o nome é redução de ruído de longa exposição. Normalmente está junto com a redução de ruído de ISO elevado. Certo? O que mais que tu precisa para fazer essa fotografia? Você precisa encontrar no hemisfério norte a estrela polar, que é onde as outras estrelas giram em volta. Então, assim, ó, não foi por acaso que o cara conseguiu alinhar o giro das estrelas aqui como se a árvore estivesse segurando o centro ali do giro. Isso não foi por acaso, isso foi milimetricamente planejado. No hemisfério norte, você aponta para a estrela polar, e a estrela polar é onde mais ou menos você tem o eixo de giro da Terra, certo? Então lá é muito fácil. Aqui no hemisfério sul, a gente não tem uma estrela que marca exatamente esse ponto. Mas se você encontrar o Cruzeiro do Sul, sabe o Cruzeiro do Sul? Né? Tem na bandeira do Brasil, tá? São duas estrelas assim um pouquinho deslocadas de lado e depois outra mais em cima, quase formando uma cruz, só que meio inclinadinho assim, tá? Se você apontar para o Cruzeiro do Sul, você está apontando para o sul. E aqui no hemisfério sul, as estrelas giram em torno, então, mais ou menos ali do sul, na direção do Cruzeiro do Sul. Eu trouxe umas fotografias minhas aqui também para poder mostrar elas em tamanho grande. Tá? E eu quero mostrar para vocês a diferença entre você apontar para o sul, aqui no hemisfério sul, e você apontar para o norte. Então essa fotografia aqui, ó, eu fiz ela com um tempo de exposição de mais ou menos uns 5 minutos. Tá aqui a Via Láctea. Eu não vou saber identificar o Cruzeiro do Sul agora nessa fotografia aqui, porque afinal de contas ela já está movimentada, né? Já é uma longa exposição, mas aqui é onde ele gira em volta, ó. Percebe que não tem nenhuma estrela marcando, como tem nessa daqui, ó, que tem uma estrelinha marcando ali, ó, bem certinho o centro, né? Aqui não tem, certo? Aqui é mais ou menos uma área que é quase que um buraco no céu, que não tem muita estrela. Aqui tem uma densidade muito maior de estrelas, ó, tá? Então, quando você aponta para o sul, aqui no hemisfério sul, é isso que você vai ter. E se você apontar para o norte, aqui no hemisfério sul, aí você vai ter isso aqui, ó. Tá? Aqui eu estou apontando para o norte. Aqui estaria o giro, ó, certo? Só que o giro ficaria para baixo da linha do horizonte. Então, aqui no hemisfério sul, apontando a câmera para o norte, o giro fica abaixo. Ele nunca fica para o lado de cima aparecendo no céu. Entendeu? Então, a menos que... Essa eu vou ter que falar para a minha câmera. A menos que você acredite que a Terra é plana, né? Se você acredita que a Terra é plana, eu acho que não é uma boa você assistir isso aqui, que você vai ficar bem chateado comigo, dizendo que a Terra é redonda. Bom, o fato é que, como a Terra é redonda, né? Está aqui a curvatura dela, se você está no hemisfério sul, o eixo da Terra está desse lado aqui, ó, você não enxerga porque a curva da Terra, né, impede você de enxergar. Agora o eixo está passando aqui, ó, aí você enxerga o eixo sul, entendeu? Então você estando no hemisfério sul, você vê o sul. Você estando no hemisfério norte, você vê o norte. E lá no norte eles não veem o sul. Assim por diante. Por isso que existem algumas constelações lá no hemisfério norte que não são vistas aqui no hemisfério sul. E sucessivamente, né? O fato é que, então, se você vai fazer esse tipo de estrelas e você está aqui no Brasil, você tem que apontar para o sul. Certo? Como é que você descobre se você não sabe achar o Cruzeiro do Sul? Como é que você descobre isso? Ó, aqui tem uma fotografia onde não está mexida. Deixa eu ver se eu consigo identificar o Cruzeiro do Sul aqui.
Não é fácil, tá? O Cruzeiro do Sul, quando você está olhando ele no céu, é fácil de enxergar. Agora aqui não é muito fácil, certo? Mas o fato é o seguinte, ó, aqui desse lado onde eu estou mostrando com o mouse é onde o Sol se pôs, certo? Aqui, portanto, é o oeste. Aqui do outro lado é onde o Sol nasceu, é o leste. Se você apontar a sua mão direita para onde o Sol se pôs, o sul vai estar na tua frente, certo? É assim que você encontra o sul, se você está ali e não sabe achar o Cruzeiro do Sul. Ou você pode usar uma bússola, ou você pode usar um aplicativo do celular que mostra a posição das estrelas. Para Android tem, por exemplo, Sun and Moon Tracker, o nome do aplicativo. Está pegando aqui? Olha lá. Tá? E aí você mexe assim, ó, em tempo real ele atualiza. Ó. Ele pega a informação do GPS e aí coloca mais ou menos o que está acontecendo em termos de localização. Tá? E aí você, ó, por exemplo, estou apontando ali para a galáxia Andrômeda. Depois eu vou falar dela. Tá? Então, se eu quisesse fotografar a galáxia Andrômeda agora, exatamente agora, eu ia ter que estar exatamente do outro lado do planeta, porque ela está para baixo. Então, lá no Japão, de noite, agora os caras estão vendo a Andrômeda. Entendeu? Então, é assim que você encontra. Tá? E, como eu disse, a técnica é razoavelmente simples. Deixa a câmera fazendo uma sequência de fotografias com um determinado tempo de exposição e depois junta elas no computador. Certo? É assim que se faz essa fotografia aqui. Tem uma outra aqui, ó, que é uma panorâmica, uma panorâmica 360 graus, pegando a Via Láctea aqui em cima. Essa daqui é facinho de fazer. É uma panorâmica de 8 fotografias. Tá? Inclusive tem a pessoa aqui, ó, aparecendo. Ó. Isso é muito legal, adicionar a pessoa como escala. Mas normalmente, quando vão fazer esse tipo de foto, a pessoa fica com uma lanterna para ficar mais marcada na fotografia, né? Porque afinal de contas é noite e daí a pessoa fica meio escura. Eu já fiz fotografias assim, mas que eu não fiz panorâmica. Essa daqui, por exemplo, ó, foi uma fotografia que eu fiz, e essa daqui especificamente, na minha aula na Fotos TV, eu mostro exatamente como eu fiz essa fotografia, tá? Então, se você entrar lá na Fotos TV e olhar o episódio que eu falo sobre astrofotografia, você vai ver eu fazendo essa fotografia aqui. Aí, com a lanterna, fica o facho da luz, né, porque ela dá o efeito de aerossol nas partículas ali da atmosfera, nas partículas do ar. E aí fica o facho marcado aqui. É muito legal de fazer isso daí. Mas a foto do cara não tem isso, e sim é uma panorâmica. Tá? Tem alguma coisa a mais assim, em fazer uma panorâmica de estrelas da Via Láctea? Não, provavelmente o tempo de exposição que ele usou aqui foi algo em torno de uns 30 segundos, talvez, porque não está mexida as estrelas, né? Se eu olhar aqui, ó, por exemplo, essa estrela aqui, ó, tá vendo ela aqui, ó? Ela está paradinha, ela não está arriscada, que nem o meu exemplo aqui, ó. No meu exemplo aqui, a estrela está arriscada, porque a exposição é longa. Nessa daqui, a estrela está paradinha. Como é que você sabe o tempo de exposição que você tem que usar para a estrela ficar parada ou a estrela ficar riscada? É pela distância focal da tua lente. Tá? Então, assim, ó, você vai pegar... Existem várias alternativas dessa regra, tá? Mas um meio termo se chama de regra dos 500. Certo? A regra dos 500 diz o seguinte, que você vai pegar o número 500... Então, vou pegar aqui na calculadora. Tá? Eu vou pegar o número 500 e eu vou dividir pela distância focal. Tá? Que você vai usar, a distância focal da tua lente. No caso, eu uso uma 15 milímetros atualmente para fazer fotografias. E é a distância focal já feito o fator de conversão. Como eu uso full frame, 15 milímetros é 15 milímetros mesmo. Tá? Então, 500 dividido por 15 dá quanto? 33,33. Isso significa o quê? Que eu posso fazer uma exposição de 33 segundos e a estrela vai ser um pontinho, não vai ser um risquinho. Qualquer coisa acima de 33 segundos começa a ficar um risquinho. Entendeu? É assim que funciona essa regra dos 500.
Tá? Agora, se a minha câmera não fosse uma full frame, tá? O que eu faria? Então, eu tenho uma 15 milímetros, mas minha câmera tem o fator de corte de 1,5. Então, 15 vezes 1,5. A minha 15 milímetros vai se comportar como uma 22. Então, eu vou pegar 500 dividido por 22. E aí eu tenho 22 segundos de tempo de exposição. Por que é menor? Porque quanto menor o ângulo de visão que você tem, maior a sensação, né, de movimento na tua imagem. A velocidade do movimento é sempre a mesma, mas como você está olhando as coisas muito pequenininhas em um ângulo de visão muito grande, não chega a ficar aparente o movimento. Agora, quando você vai estreitando o teu ângulo de visão, você vai ampliando o tamanho das estrelas e, por consequência, ampliando também o caminho delas. Então, quanto mais tele você usa, menos tempo de exposição você pode colocar, senão vai ficar arriscado. Certo? Então, para fazer uma panorâmica, você não quer riscos, porque senão vai ser mais difícil você emendar depois. Então, você tem que respeitar a regra dos 500. Certo? E outra coisa, procure treinar antes de fazer a tua panorâmica, treine para ter agilidade, porque se você demorar muito entre essa fotografia e mexer para fazer essa, pode ser que já tenha um movimento grande o suficiente das estrelas entre uma e outra, porque e aí vai te dar trabalho para você editar depois, porque você vai ter que ficar fazendo ajustes, entendeu? E isso daí vai complicar a tua vida. Então treina antes, para você estar com a câmera, né, no tripé, aí você tirou uma foto, já vira, tira outra foto, já vira, tira outra foto, já vira, tira outra foto, já vira, e mesmo assim você vai ter que fazer pequenos ajustes, porque se o teu tempo de exposição for ali de 30 segundos, vai ter uma movimentação de 30 segundos da estrela nessa posição para essa outra, certo? Também, outra dica legal é fazer a fotografia vertical, tá? Porque daí na fotografia vertical você pega seções do céu, pegando o giro nesse sentido, certo? Se você faz fotografias na horizontal e empilha dessa maneira, aí você vai ter um deslocamento maior na lateral em relação a essa daqui, que você pega tudo numa vez só, certo? Então, fotografias na vertical. Provavelmente ele fez 8 fotografias aqui, ó, né? Se você pegar aqui a proporção 3:2, ó, e aí você coloca uma sobreposiçãozinha, aqui daria 4 fotografias no 3:2, mas aí com a sobreposição deu 8 fotografias. Então é assim que você faz panorâmicas das estrelas, certo? Próxima fotografia aqui, ó. Tá aqui Andrômeda, ó, tá? Essa fotografia aqui dá para fazer com uma câmera normal? Olha, até dá, sabe? Se você tiver uma lente bem tele, dá para fazer. Andrômeda não é tão pequena assim. Com uma 400, uma 600, dá para fazer essa fotografia. O único problema é o seguinte, ela é muito escura, tá? As galáxias, em geral, são bem escuras, porque elas estão muito distantes. Se você colocar a câmera para fazer o tempo de exposição que vai capturar a luz delas, você vai ter o risco. Você não vai ter, como você está usando tele, vamos fazer só de brincadeira aqui, ó. Se eu estou usando uma 600 milímetros, tá? Então 500 dividido por 600. Ó, eu teria que usar menos de 1 segundo de tempo de exposição, 0,8 segundo de tempo de exposição. Isso significa o quê? Que 0,8 de tempo de exposição vai ficar preta a tua foto, não vai aparecer Andrômeda, entendeu? Você vai precisar, quanto tempo para fazer essa fotografia? 2 horas, 3 horas de tempo de exposição? Vai ficar arriscada, né? Você acabou de dizer que vai ficar arriscada, qualquer coisa acima de 1 segundo fica arriscada, né? De 0,8 segundos fica arriscada. Como é que faz? Tem que botar essa câmera num negócio que faz um movimento, um giro no tripé, tá? Que se chama Star Tracker, uma coisa assim, tá? Ele vai fazer um movimento contrário do giro da Terra. Então você coloca a posição de GPS nele, tá? Coloca a tua câmera engatada nele e ele vai ficar girando ao contrário da Terra. Então a estrela vai ficar parada,
entendeu? É assim que faz esse tipo de fotografia, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome. O problema é que tem aquele filme seriado, né, Star Tracker, eu não sei se eu vou... Star Tracker, eu não sei se eu vou conseguir achar, porque vai ficar caindo... Não, até que tá tranquilo, ó. Tá? Deixa eu ver aqui nas imagens. Ó, é mais ou menos isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Aí você coloca a tua câmera aqui e o negócio vai ficar girando, ó. Ele gira e deixa a câmera parada, entendeu? É isso aqui, ó. Certo? Aí tem para telescópio, com isso daqui, telescópio já estabilizado, e tem para câmera fotográfica normal para você comprar ele separado. Ó. Tem vários esquemas, até uns caseiros aqui para fazer, certo? Mas é isso daqui que você precisa, certo? E aí você consegue fazer essa fotografia. Agora, essa daqui especificamente foi feita com um telescópio. Tá escrito aqui que foi feito com um telescópio, mas eu também sei só de olhar para ela. E eu vou te ensinar agora, exatamente agora, como você descobrir se a fotografia foi feita com o telescópio ou não. Tá vendo essas linhazinhas aqui, ó? Um risquinho da estrela para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá. Tá vendo? Ó, essa outra tem igual, ó. Certo? As estrelas são assim? Não, meu amigo, as estrelas não são desse jeito. As estrelas são bolinhas, entendeu? Elas não têm risquinhos desse jeito. O que acontece para ter esses risquinhos? É o telescópio que está aparecendo na imagem. Porque os telescópios de espelho, eles têm um espelhinho na frente deles. Tá? Aqui está a frente do telescópio, certo? A luz entra por aqui, bate num espelho que tem aqui atrás, em forma de rosquinha. Certo? Bate nesse espelho. Aí volta para o espelhinho que tem no meio. E depois volta e passa por dentro da rosquinha e vai lá para o teu olho, né, na ocular, ou na câmera. Eu tenho um esquema disso no meu livro aqui, Tríade da Câmera Fotográfica. Que tem tudo, meu amigo. Tem tudo. Tá? Cadê? Aqui na parte que eu estou falando sobre os tipos de lente... Aqui, ó. Isso daqui é uma lente catadióptrica, que é como se fosse esse telescópio de reflexão, tá? Então isso daqui, ó, é o espelho frontal. Aqui atrás tem o espelho esse em forma de rosquinha. E aqui tem um esquema, ó. A luz vem daqui, bate no espelho lá de trás, bate no espelho aqui e vai lá para o ocular e para a câmera, certo? Então, o que acontece com os telescópios? Isso daqui é tão grande que eles não botam um vidro aqui para não dar aberração cromática. Tá? O que eles fazem é um braço aqui, ó, certo? Um bracinho metálico ou de plástico, ou sei lá como é que eles fazem esse bracinho. Cada modelo vai ter um. Né? Mas é a marca da difração nesse bracinho que gera aquela linha. Vamos colocar aqui, telescópio, mirror. Vamos achar aqui um telescópio desse tipo. Aqui está aparecendo já direto. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ó? São 3 hastes que seguram o espelhinho frontal. Tá? Deixa eu ver se tem um aqui com 4 hastes. Ó, aqui tem um com 4 hastes, ó. Tá vendo? 4 hastes aqui. Esse daqui é outro com 3, ó. Certo? Então, a difração que acontece da luz passando nessas hastes é o que gera aqueles risquinhos ali. Então, no caso daquele telescópio ali, esse telescópio aqui, ó, ele tem um X, certo? Então, tem um X na frente dele segurando o espelhinho ali frontal. E aí, cada uma dessas hastes cria um risco para esse lado e para o outro lado. Se fosse um número ímpar de hastes, daria o dobro, porque um número ímpar daria 3. Né? Então, por exemplo, deixa eu tentar fazer aqui com a mão. Assim, ó, tá? Dá para ver aí? Né? Eu estou fazendo aqui uma haste para cá, outra haste para cá e outra haste para cima, certo? Essa haste aqui vai dar difração para cá e para cá, certo? E essa daqui vai dar para cá e para cá. E essa daqui para cá e para cá. Então, cada haste vai dar 2. Quando você tem um número par,
a difração que acontece nessa daqui, acontece para o lado de baixo também. Só que aí sobrepõe com a outra haste que já está aqui embaixo. Então, por isso que número par acaba tendo o mesmo número dessas agulhas de difração, e números ímpares dá o dobro. Eu também falo sobre isso aqui nesse livro, tá? Na parte de difração, tem aqui a explicação disso, sobre as lentes fotográficas, porque isso é afetado na fotografia pela número de lâminas no teu diafragma. Tá? Então, deixa eu achar aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Ó? Então, aqui eu tenho cada uma das lâminas do diafragma gerando dois risquinhos aqui. Ó. Todas as pontas de luz aqui, todos os pontos de luz acabam dando essa difração. Né? Nesse caso aqui, são 7 lâminas, né, no diafragma, dando 14 raios. 7 é número ímpar. Se fosse 8, ia dar 8 mesmo. Certo? Entendido? Então, eu sei que o cara usou um telescópio por causa disso. E um telescópio de espelho com um X segurando o espelho frontal. Tá? Aqui uma fotografia da aurora boreal com a Via Láctea aqui do lado. Não acredito que seja uma panorâmica, eu acho que é uma fotografia inteira, tá? Uma única. Essas nebulosas aqui, ó, esses acumulados de estrelas, é mais ou menos o que eu tenho nessa fotografia. Deixa eu ver, aqui, ó. Tá? Ó, tá vendo que é bem parecido? Isso aqui com isso aqui, certo? Olha aqui, ó. Ele fotografou na Nova Zelândia. Nova Zelândia fica no hemisfério sul, então é a mesma coisa que você tem olhando aqui do Brasil. Só que numa latitude muito baixa, a ponto de pegar a aurora austral daí, na verdade. Né? A aurora boreal é lá no norte e a aurora austral é no hemisfério sul. A aurora austral é muito mais rara que a aurora boreal. Tá? Porque a aurora boreal ela é do hemisfério norte, onde você tem o polo positivo da Terra, e daí é de lá que saem como é que eu posso chamar isso? Os vetores do eletromagnetismo da Terra. Você já viu a Terra com aquele imã dentro, os caras desenhando isso? Né? Sai do hemisfério norte e entra no hemisfério sul. Quando ele sai do hemisfério norte, ele interage com o vento solar, com a radiação solar, e daí cria essas cores. E no hemisfério sul isso é muito mais raro porque o magnetismo está entrando. Deixa eu ver se tem uma imagem disso daqui. Aqui. Campo magnético da Terra. Ó, tá vendo? Ó? Certo? Na verdade, eu falei o contrário. Tá? Ele sai do hemisfério sul e entra no hemisfério norte. Tá? Mas o fato é que no hemisfério norte é muito mais fácil de você ver acontecendo a aurora do que no hemisfério sul, por causa desse movimento, justamente desse giro, desse movimento que as ondas eletromagnéticas fazem. Certo? Bom, então o que você precisa? Você precisa estar num lugar onde pega a aurora. Né? Ou austral ou boreal. E a fotografia em si, o restante não tem nada demais. É só isso. Tá? Só está aparecendo a aurora. Nessa outra aqui, ó, também é no hemisfério sul. Tá? Tá marcado aqui, ó, que é no hemisfério sul, é na Tasmânia. Lembra do Diabo da Tasmânia? Né? Isso fica ali ao sul da Austrália. Tá? Tá pegando a Via Láctea. Certo? As estrelas estão paradas. Ok? Então, parada significa que ele usou a regra dos 500 para conseguir fazer essa fotografia. Aí está a pessoa ali dentro do farol, ó, aparecendo ali. É óbvio que não é a luz do farol. Provavelmente ele pegou alguma lanterna, alguma coisa assim para iluminar ali dentro, porque a luz do farol é muito forte e não daria certo, não ultrapassaria a latitude de exposição. E qual a lente que foi usada? Ó, vamos calcular aqui mais ou menos. Ó, ele está pegando metade da Via Láctea. Esse daqui é o centro da galáxia. Tá? Aqui na minha fotografia, vamos pegar uma fotografia essa daqui.
Tá? Ó, o centro da Via Láctea está aqui em cima. Ele está pegando daqui até aqui. Eu estou pegando ela praticamente a metade dela inteira aqui, ó, tá? Com uma 15 milímetros. Então aqui ele provavelmente usou uma 24, uma 20, 24, alguma coisa assim, tá? Uma 20 ou 24. Essa outra fotografia aqui, ó, da Lua, do eclipse solar, né? A Lua na frente do Sol. Essa fotografia é incrível, tá? Essa é a que vai ganhar. Deixa eu falar com o cidadão que vai julgar esse negócio aqui. Dá o prêmio para esse cara, dá 2 Oscars para ele, tá? No caso dele perder o primeiro. Essa fotografia é fantástica. É o eclipse solar, mas ele fez um HDR, né? Um empilhamento de fotografias com exposições diferentes, a ponto de ver o vento solar aqui, ó. Né? Olha que incrível isso daqui, conseguir ver o vento solar e você conseguir ao mesmo tempo ver os detalhes aqui da Lua. Isso daqui é impossível fazer em uma fotografia só. Ele fez 9 fotografias, variando de 2 segundos de tempo de exposição até 1/2000 segundos, ou seja, 2000 segundos dividido por 1. Tá? E daí depois juntou no computador isso daqui formando um HDR. Incrível, é uma das fotografias mais sensacionais de eclipse solar que eu já vi. Merece o prêmio desse ano, só pela inovação de ter feito isso daqui e pelo resultado perfeito, né? O resultado perfeito, pegou certinho aqui. Essa fotografia eu acho que é a que vai ganhar. Tá? Então, para fazer ela, o que tu precisa? Uma 400 milímetros, tá? Eu tenho uma foto de Lua aqui. Deixa eu ver se eu trouxe uma foto de Lua. Aqui, ó. Isso aqui é uma 400 milímetros. Tá? Então, você precisa de uma 400 milímetros e precisa, né, com uma 400 milímetros, você já tem bastante detalhamento da Lua. E você precisa do eclipse solar, né, meu amigo? Aí fica de olho. A próxima vez que acontecer um eclipse solar, você está preparado, né? Pega a tua câmera, pega a lente aí tele e faz a fotografia. 9 fotografias, variando a exposição entre elas, vai no computador, faz um HDR. É super simples, só que feito com um primor assim, merece um prêmio. Certo? Próxima. Ó, nada demais nessa fotografia, tá? Nem sei por que está aqui entre as finalistas. É uma composição de fotografias parecendo a Via Láctea e provavelmente exposições, ó, são 6 fotografias diferentes, 3 do céu e 3 do chão, para conseguir iluminação aqui no chão, né, para conseguir esse detalhamento aqui no chão. Mas não tem nada demais nessa fotografia, além disso. É que nem as outras que eu já mostrei para vocês. Tá? Essa aqui é a mesma coisa, ó, certo? É um pouco mais difícil fazer fotografia a nível do mar, pegando a Via Láctea, porque normalmente tem a suspensão relacionada ao mar, à umidade, que afeta a visibilidade das estrelas. Mas no restante não tem nada demais, só seguir a regra dos 500 e você consegue essa fotografia aqui. Tá? Deixa eu ver. É isso aqui que tem no Petapixel. Aí, aqui no site oficial, vamos ver as que são diferentes. Então, essa aqui, né, já está lá, eu já disse. Olha essa daqui, ó. Tá? Olha que fantástico isso daqui. Tá? Isso aqui foi feito com um telescópio. Ó. De novo, um telescópio desses de espelho, com o espelho frontal segurado por um X. Ó, tá? Porque todas as estrelas aqui têm um Xzinho. Certo? Então, é assim que o cara fez. Tem o tempo de exposição aqui? Não, não tem o tempo de exposição. Mas foi mexido nas cores depois, tá? Essas cores aqui foram exageradas depois na edição, certo? Não são naturais assim. Tá? E o tempo de exposição deve ser muito longo, tipo umas 15 horas, 10 horas de tempo de exposição. Um negócio assim. Aqui outra da aurora boreal, né? Já falei para vocês como que você tem que fazer para conseguir ela, e o tempo de exposição é longo, né? A aurora boreal é um negócio meio fraquinho, assim, não é uma cor muito forte, então você precisa de uma exposição mais longa. Uns 10, 15 segundos para fazer. Aqui uma outra, ó, também, essa daqui é da constelação de Órion, tá? Essa estrela mais brilhante aqui, ó, ele está dizendo aqui que é da constelação de Órion. Essa aqui foi feita com um telescópio. Pode ser que tenha sido com um telescópio, pode ser que não. Tá? Pode ter sido feito com uma lente
só muito tele. Não é um telescópio de reflexão com o espelho na frente segurado por aquele xizinho, ó, porque as estrelas não têm as pontinhas, certo? O que você precisa para fazer uma foto que nem essa daqui? Aquele negócio que gira, equilibrando o giro da Terra, né? Senão não tem jeito, porque o tempo de exposição vai ser muito, muito longo. Mas não precisa ser muito tele, tá? Foto de nebulosa, por exemplo, dá para fazer com uma 180 milímetros. Aliás, uma das lentes mais usadas em astrofotografia era uma 180 2.8 da Nikon. Eu tive ela, inclusive, porque ela tem muito pouca aberração cromática. É uma 180 2.8 ED, uma lente fantástica que a Nikon fez. E mesmo sendo só 180, nebulosas, coisas assim, você consegue, né, fotografar. Talvez Andrômeda, com uma 180, já consiga, mas tem que ter o negócio que acompanha o movimento, senão não aparecem essas cores, esses aglomerados aqui, essas nuvens de poeira, não aparece nada disso. Aqui é só uma fotografia de uma ejeção coronal aqui do Sol. Você precisa de uma 1000 milímetros, 2000 milímetros no telescópio e precisa escurecer muito, porque o Sol é muito claro, eu já falei sobre isso, né? Essa outra aqui, ó, não sei por que está entre as finalistas, na verdade, não tem nada demais. É uma fotografia que foi feito o tratamento da imagem para que você consiga, para realçar as cores da Lua, onde você tem aqui essas áreas aqui, ó, que são os mares, né, as áreas planas, elas são mais escuras com um tonzinho de azulado. E as áreas mais altas, com o terreno mais acidentado, elas são mais claras, tá? E um pouquinho amareladas. Mas não tem nada demais isso daqui, só foi feita uma manipulação das cores. Né? Não sei por que está aí. Outra da aurora boreal, tá? Isso daqui é a Lua, certo? Perceba que a Lua não está uma bolinha, ó, ela está um pouquinho comprida assim, ó. Por quê? Porque tem um movimento, certo? Um movimento aparente da Lua pelo giro da Terra. Suponho, deixa eu ver se tem o tempo de exposição aqui, suponho que sejam uns 10 segundos de tempo de exposição para fazer essa fotografia. O mais difícil é você estar no lugar na hora que está acontecendo a aurora boreal. Aqui é aquela que eu já comentei do panorâmica. Uma outra aqui que também não tem nada demais, ó, é só a Via Láctea. Outra de telescópio, do mesmo tipo de telescópio. Ó. Olha que cores incríveis isso daqui. Né? Isso aqui foi mexido depois no computador para ressaltar essas cores, mas... né? Incrível. Deixa eu ver, em uma dessas fotografias aqui tinha o tempo de exposição, mas não é nessa. Aqui é aquela do giro, aquela outra que também é uma panorâmica com HDR. Está aqui uma outra galáxia, tá? Feita daí não com um telescópio, ó, não tem os risquinhos. Estão vendo? Fotos de galáxia dá para fazer sem telescópio. Tá? Ela é visível no hemisfério norte, essa daqui, ó, no caso. Tá? E é isso. Essas são as indicadas para vencedoras. Tá? Dessas, metade delas você consegue fazer com as dicas que eu dei aqui, né? E indo em um lugar que tenha pouca umidade no ar, que não tenha muita poluição luminosa da cidade, são as duas coisas que atrapalham você fazer fotografia de estrelas. Aí você precisa de uma câmera que tenha uma relação de ruído ISO boa, para não encher de ruído a tua imagem, senão você vai olhar assim, nossa, esse céu está tão estrelado, e na verdade cada pontinho desses é um ruído, não é uma estrela. Né? Então, uma câmera de sensor grande, APS-C para cima, de preferência, full frame, uma lente luminosa e angular para fazer a foto da Via Láctea. E para saber mais sobre isso, entra na Fotos TV, vai ver o meu vídeo lá sobre isso, ou aqui no Fotografia DG, também aqui por dentro do YouTube, também tem ali então um tutorial de fotografia da Via Láctea e outro da Lua. Com isso, você de repente estará no concurso do ano que vem, meu amigo. Então, fotografia astronômica está disponível para você, mesmo que você não tenha um equipamento astronômico, porque o preço deles, né, desses telescópios e coisas assim, é bem caro. Né? Você não vai conseguir fazer aquelas fotos que eu mostrei ali que são de telescópio, mas perceba que a maioria das fotos que tem nesse concurso são fotografias que você consegue fazer aí com a tua câmera e um tripézinho.
certo? Eu espero que você tenha gostado. Eu vou tomar uma aguinha e volto daqui a pouquinho com o segundo bloco, respondendo as perguntas que vieram para o e-mail assuntoprincipal@fotostv.com.br ou também as perguntas que vêm aqui nos comentários dos vídeos, certo? Até daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta com o assunto principal e eu tenho aqui algumas perguntas que chegaram nos comentários do YouTube. Tá? Eu tenho a primeira aqui, ó, o Zeda me dá os parabéns pela explicação que eu dei no vídeo. Obrigado. E diz assim, eu tenho uma Nikon D40X e uma lente Sigma 28-200. São compatíveis? Então, eu não entendi exatamente o que tu quer dizer com compatível, porque você já tem elas, né? Você provavelmente já usa elas, né? Assim, compatibilidade é uma coisa meio complicada de você determinar, porque, por exemplo, assim, essa lente, ela é uma 28-200, ela é uma lente feita para full frame, tá? Essa é aqui, ó, tá a carinha dela, ó, tá? Ela é feita para full frame. A Nikon deixa você colocar lentes de full frame em câmera DX. Então, ela encaixa, certo? Agora, essa lente aqui, ela não tem o foco interno, certo? Deixa eu ver aqui. Internal focus. Não, aqui, ó, ela está dizendo que tem, tá? Então, ela tem o foco interno. Então, ela vai ter autofoco na tua câmera, certo? Então, ela encaixa e tem o autofoco, tá? Ela foi feita para a tua câmera? Não, ela não foi feita para a tua câmera, tá? Ela foi feita para full frame. Ela é uma lente meio ruinzinha, sabe? Talvez pelo preço dela seja até ok, mas é uma lente bem ruinzinha, certo? Dá para esperar muita coisa dela? Acho que não muito, sabe? Ela deve ter um foco bem lento, e a qualidade de imagem não deve ser grande coisa, porque essa série aqui da Sigma é uma série mais antiga, é uma lente, né, assim, se você já tem, é isso que eu digo que eu não entendi direito a tua pergunta, se você já tem, e elas duas coisas funcionam junto, seja feliz, né, continue usando, e não vale a pena você querer trocar, a não ser que troque o conjunto todo, porque para a câmera D40X até que ela está de bom tamanho, sabe? Mas se você está pensando em comprar ela, daí eu diria não compre, entendeu? Se você está pensando em comprar ela, eu diria assim, tem opções melhores do que ela dentro da própria Nikon, tá? Lentes mais modernas, com um sistema de autofoco melhor, né? E 28 vezes 1,5 do fator de corte, vamos fazer a conta aqui. Sou péssimo com números, eu tenho que fazer a conta na calculadora com tudo. 28 vezes 1.5. Então, ela vai se comportar como uma 42. Essa daqui eu sei, né? 200 vezes 1.5 é 300, mas eu vou fazer só para 300. Então, ela vai se comportar como uma 42-300. Não é uma lente assim tão... não é uma lente assim tão versátil, entende? Porque 42... o ângulo é fechado demais. 300 é legal, você tem uma 300, mas 42 o ângulo é fechado demais. Para fazer uma paisagem, um lugar aberto, por exemplo, vai ser difícil fotografar com ela, né? A não ser que você tenha também uma lente do kit, aquela 18-55 que vem com a câmera, provavelmente você tem uma D40X, provavelmente veio com essa lente. Então, se você já tem a lente, beleza, usa ela, tranquilo, vai funcionar. Se você não tem a lente, não compre essa, compre uma versão mais nova da Sigma ou uma da própria Nikon, que a coisa vai funcionar melhor e talvez você até economize uma grana nisso. Certo? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Naturando cura pela natureza falou o seguinte: olá Rômulo, segui tua dica e comprei um Spark
porém está filmando em modo acelerado. Como posso acertar isso? Seria alguma configuração? É o seguinte, meu amigo, o Spark só tem um modo de vídeo, entendeu? Ele só filma de um jeito. Se eu não me engano, é 30 FPS. Tá? Vamos pegar as especificações aqui. DJI Spark. Vamos achar as configurações. Enquanto vai abrindo aqui, eu vou explicando isso. Eu acho que ele só tem uma. Eu tenho ele, tá? Eu acho que ele só tem uma especificação de vídeo, certo? Uma forma de vídeo. Então, não pode ser configuração nele, entendeu? Porque se ele tivesse mais de uma, aí sim. Vídeo, ó, 30 FPS. Então ele faz em Full HD a 30 FPS, e é isso, entende? Então ele não está no modo acelerado. Tá? O que pode estar acontecendo? O teu editor de vídeo está reconhecendo o vídeo dele como se fosse mais acelerado, entende? E daí está parecendo que está acelerado. Eu não sei se você está misturando filmagem dele com filmagens de outra câmera, mas se você, por exemplo, estiver gravando em uma câmera com 24 FPS, aí você joga para o teu editor de vídeo a 24 FPS e depois joga um 30 FPS em cima e o programa não te pergunta o que fazer, se ele já automaticamente ele já ajusta o tempo ali, ele pode ou cortar alguns frames para transformar o 30 em 24 ou pode deixar o 30 como slow, entende? Com um tempo, uma passagem mais devagar do tempo. Ou, se você estiver fotografando com um frame rate acima de 30 FPS, em outra câmera, quando você joga do Spark, aí vai parecer que ele está acelerado, entende? Então, é uma coisa da tua configuração aí do teu editor de vídeo. Dá uma olhada, se você não conseguir resolver isso, aí me manda uma pergunta de novo, dizendo qual o editor de vídeo que você está usando, se você está misturando filmagem do Spark com alguma outra, e dá uma olhada na configuração, né, desse teu editor, se ele tem no teu projeto, ali no projeto que você manda fazer, se ele não está com um frame rate diferente do que é a filmagem do Spark, que faz a 30 FPS e não tem o que fazer. Ele não tem outra configuração nele. Certo? Espero ter ajudado. Deixa eu ver aqui o que é mais. Aparecida Santos. Quero comprar uma T6 para fazer filmagem, mas a filmagem é no máximo a 1 metro, 2 metros de distância. Li alguns artigos que a T6 é ruim para vídeo, pois não tem autofoco. É estranha essa informação. A T6 tem autofoco. Não existe câmera sem autofoco, a não ser as Leicas, né? Mas aí já estamos bem fora da coisa. Eu acho que tu deve ter confundido alguma coisa nesse meio do caminho. A T6 tem autofoco, sim. Tá? Isso que eu gostaria de saber. A lente com autofoco cumpre esse papel? Nossa, que bagunça. Eu acho que tu está bem assim, com a cabeça bem misturada as informações. A câmera é autofoco, com certeza, e a lente pode ser autofoco ou não. As lentes antigas não têm autofoco, as lentes modernas têm autofoco. Você vai botar a câmera com autofoco na lente com autofoco, funciona, certo? Esquece isso, tá? Se você leu em algum lugar isso, a informação ou você interpretou errado ou estava errado no lugar onde você leu, tá? Será mesmo que precisaria de autofoco sendo uma filmagem parada, sem muitos movimentos? Tá, de novo, vai ter autofoco. Você pode desligar o autofoco dela, mas ela tem autofoco, tá? Então não se preocupe com isso. A T6 é um bom custo-benefício. Para isso, compraria uma lente usada para fazer o serviço se fosse preciso. Pode me dar alguma dica nesse sentido? É o seguinte. Você vai comprar só para filmagem, né? Não compra uma DSLR, compra uma mirrorless. Tá? Eu vou entrar no DP Review, tá? Para te mostrar as opções da Canon, mas eu mesmo estava olhando essas opções porque estou pensando em comprar uma mirrorless para mim para filmagem, que é mais ou menos o teu caso.
Tá? E tem umas mirrorless baratas. Você consegue aqui no Brasil a um preço barato, ou no Paraguai, ou seja lá onde é que você vai conseguir ela, mas mais ou menos pelo menos preço da câmera DSLR equivalente. Então, por exemplo, assim, a melhor mirrorless da Canon atual, M50, tá? Faz até 4K. Essa T6 não faz 4K, nenhuma DSLR da Nikon atual dessa linha faz 4K. Só a 1DX Mark blá blá, câmera lá de $2.000 para cima. Isso aqui você consegue barato, tá? A M50 consegue barato, certo? Tem outra aqui, ó. Essa é bem completa, né? Mas tem aqui, ó, outra, a M100. É menos de $500. É super barata essa câmera, essa M100, tá? Vale muito a pena. Se você quer só para filmagem, isso daqui vai te quebrar o galho e tem o mesmo, tem um sensor melhor, vai ser mais barata, menor. E deixa eu ver aqui a T6. Ó, tem um sensor melhor do que a T6, tá? A T6 tem o sensor antigo de 18 megapixels, certo? Então vai de mirrorless. Você quer filmar, vai de mirrorless, muito melhor. Ou a M100, se você não tiver muito dinheiro, ou a M50 se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, certo? Encontra aqui no Brasil por um preço razoável, tanto uma quanto a outra. Pega a lente do kit, 15,55, 15 alguma coisa, que vem nessa câmera, deixa eu achar aqui. Mas pega a lente do kit, 15,45, ó, é as lentes que vêm com as mirrorless, tá? É estabilizada, né? Não tem problema com relação a isso. Autofoco, não se preocupe com isso, funciona o dual pixel, tá? Inclusive, é autofoco. Então vai fazer um serviço muito melhor. De repente você vai economizar uma grana, vai ter uma câmera mais moderna, mais compacta, melhor para vídeo, tá? E que não vai estragar por você ficar usando o obturador dela, né? Lembre-se que uma DSLR tem a contagem do obturador. Você vai usar só para vídeo, você não precisa do espelho, entende? O espelho, quando você vai usar ela para vídeo, o espelho vai se recolher, não faz sentido você comprar uma câmera que tem espelho para depois não usar o espelho, sacou? Compra uma mirrorless e seja feliz. Está muito perdida com relação a isso? Ó, meu livro. Mirrorless, a evolução das câmeras fotográficas, aqui da editora Fotos. Aqui você vai ter informações para tirar isso da cabeça. Ou também o tríade da câmera fotográfica, vai te explicar exatamente essa questão do autofoco, ser compatível, não ser compatível, qual câmera tem, qual câmera não tem. Mas isso que tu me perguntou, mesmo a T6 tem autofoco, não esquenta com isso não, tá? Muito bem. Marco Antônio. Qual lente mais indicada para retrato ou festa de aniversário? São duas coisas diferentes, né? É retrato em festa ou é retrato ou festa? Tá? Se é retrato em festa, as pessoas estão normalmente sentadas numa mesa. Você não pode subir em cima da mesa para fotografar elas, então você tem que ir de longe para fotografar. Aí você precisa de uma tele, tipo 85. Essa 85, se você vai usar uma câmera APS, você tem que fazer o fator de corte dela, 1,5 ou 1,6 para Canon. 1,5 para todas, 1,6 para Canon. Uma 85 vai se comportar como uma 85 vezes 1,5, como uma 127. Tá? Com uma 127 você consegue da ponta da mesa, uma mesa não muito grande, uma mesa para 6 pessoas, 4 em volta e uma em cada ponta, uma mesa para 6 pessoas, você consegue da ponta da mesa fazer um retrato do outro lado, certo? Com essa 85 em uma câmera APS. Tá? Agora, um problema, né? Festa de aniversário. Festa de aniversário as pessoas gostam de se fotografar se abraçando, uma do lado da outra. Olha aqui, meu amigo que veio na minha festa e não trouxe presente. Eu quero tirar uma foto dele para o ano que vem lembrar de não convidar ele de novo. Não dá para fazer foto de um grupo de pessoas com uma 85mm em uma APS, porque aí você vai ter a foto só de uma pessoa ou vai ter que se afastar muito. E festa de aniversário nem sempre é feita num lugar muito amplo, né? E mesmo que o lugar seja amplo, está cheio de mesa, espalhado por todo quanto é lado, você não tem aquela mobilidade, né? Então, o que eu te diria? Pega essa 85 e uma 35,
certo? Porque daí a 35 você faz o grupo e a 85 você faz o individual, entendeu? Agora a 50, ela seria o meio do caminho, seria a que faria as duas coisas, mas daí não vai fazer nenhuma das duas perfeitamente. Pega a 35 e a 85, e aí vai funcionar bem, certo? Não tem dinheiro para as duas coisas. Bom, daí pega 50 e vai tentando se virar, né? Se afasta para fotografar o grupo, se aproxima para fotografar o retrato, mas o ideal seria isso, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem a do Paulo Veloso Oficial. Ele perguntou sobre a T6i com uma 70-200 f4 ou pela Olympus M10 Mark II com a 1442 mais a 40-150. Eu já respondi no comentário para ele, porque essa pergunta é bem antiga, mas eu disse para ele que se ele vai usar mais tele, é mais interessante ele pegar a da Canon, porque essa lente 70-400, essa 70-200 f4 é uma lente muito boa da Canon e um custo-benefício muito legal. Em contrapartida, a da Olympus vai ter essa lente de kit junto, 14-42, e essa 40-150, que vai se comportar como uma 80-300, que vai ser mais tele. Então, é uma questão de escolher mais pelo tipo de fotografia que vai usar, certo? Está bem difícil determinar entre uma ou outra. Mas eu acho que eu iria com a Canon, nesse caso aqui, ainda mais considerando o uso da lente tele. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse programa. Mandem comentários aqui no YouTube, mandem perguntas para assuntoprincipal@fotostv.com.br e fique com a gente para assistir os próximos. Até mais. Tchau. E aí, gostou desse vídeo? Deixa um like, deixa um comentário, não esquece de se inscrever no canal e de entrar na plataforma fotostv.com.br, 7 dias para você experimentar. Até mais, tchau!